Jesus amado, agradecemos, Senhor, por mais um dia e por nos proporcionar esse momento de estudo. Agradecemos, Jesus. Senhor, pedimos, Pai, que abençoe o nosso estudo, amparando o nosso professor, a pessoa que vai proferir, o dirigente do nosso estudo, e a todos nós, para que possamos, Senhor, ter a compreensão desses ensinamentos dessa noite. E assim, Pai, possamos pôr na prática, na nossa vivência diária, que, como tu disse, conheces a verdade e a verdade nos liberta, para que possamos nos libertar das nossas falta de compreensão. Pedimos a tua bênção, o amparo dos amigos e benfeitores e a tua permissão para iniciar o nosso estudo. Que Jesus continue conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite. Bom, Boa noite. boa noite a todos. Boa Estamos noite. chegando ao final do capítulo 5, ouvindo instruções. É o início da residência, digamos assim, do curso que André Luiz vai efetuar no Centro de Mensageiros, né? Onde já vimos o Centro de Mensageiros no capítulo 3, o Centro de Mensageiros que todas as cidades ou colônias espirituais têm, as milhares de cidades espirituais espalhadas pelo planeta fora, que prepara trabalhadores para a divulgação das ideias espiritualistas na Terra. Uns encarnam e outros apoiam nos bastidores pela intuição, que são os desencarnados. Já vimos com o Espírito que todas as cidades têm esse ministério, têm esse centro. Então fica óbvio que todos nós aqui nos preparamos em nossa cidade espiritual da qual nós viemos. Estamos aqui. É muito comum que nós tenhamos vindo de Redenção, Colônia sob Salvador, ou os mais antigos de Alvorada Nova, que é a colônia mais antiga do Brasil, em Porto Seguro. Então, a gente está vendo aqui a palestra de Telésforo, onde qual é a essência do que já lemos, do que eu tirei aqui da palestra dele, né? Então, Telésforo revela o papel do Espiritismo em disseminar ideias novas à humanidade, né? Ele define o Espiritismo como um movimento de libertação de consciência. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite. Nós estamos inseridos num movimento de libertação de consciências, né? Então, disseminar essas ideias novas. Que ideias novas? Aí parece um clichê, mas é a imortalidade da alma. Trazer, você perguntar aí, qualquer caminhar aí na praça aí da sua rua depois, perguntar a pessoa, sua mãe está viva? Mamãe já morreu. O que é que você acha? Você tem alguma religião? Tenho. A maioria do Brasil tem, né? Sem citar. Mas como é que está sua mãe? Você não sabe. Não sei. Deve estar no céu com o Senhor. Não tem clareza. Então o Espiritismo, o papel que nós nos preparamos para integrar esse movimento é para disseminar, né, com todo respeito, sem violentar a consciência de ninguém, mas aqueles que se aproximam de nós receber ideias novas. O que se tornou mamãe? Está dormindo? Está no paraíso, né? Saber que mamãe pode reencarnar, as leis de causa e efeito, o intercâmbio mediúnico. Nós estamos mergulhados, ele fala 3 vezes, mergulhados, cada vez mais o ser humano se aproxima da esfera psíquica dos invisíveis. Mas como é que se dá isso? Por uma faculdade? Pelos olhos? Pelo ouvido? Não. Pelo sentido mediúnico.
Quando você ora para a irmã Dulce, para São Jorge, para o Xóssi Guerreiro, ele ouve sua voz? E como é que ele escuta? É pelo Está sentido com ruído, psíquico. tem muito ruído. Deixa eu botar aqui mais. Deixa eu ver se está o Tem o microfone microfone aberto. aberto. Deixa eu olhar aqui. É de Ferreira, vou fechar. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Que o seu Ferreira estava Eu já aberto. fechei. Então, é essas ideias novas que nós nos preparamos para libertar a consciência. Deixa eu abrir aqui. Para libertar a consciência e trazer sobre isso. Então, a humanidade que ele falou, que a gente vai ler aqui agora, vamos reler o trecho, não se preparou para isso. Porque o Espiritismo não veio trazer nada de novo. Ele veio explicar. Porque a existência da comunicação mediúnica está desde que o homem é homem na Terra, quando ele adquire a razão, né? Adquire a razão. Jesus mostrou isso, Moisés, as outras, Buda, todas as religiões têm. E o homem é teimoso, como ele já citou também, teima em viver apenas ignorando essas ideias, entre aspas, né, novas, da imortalidade da alma. Então a pessoa se desespera com o Covid. Se desespera quando tem qualquer coisa. O mundo vai acabar, vou morrer. Se o mundo acabar, e daí? Joelma vai continuar viva. Mamãe de Joelma, todo mundo. Mas o mundo acabou. E daí? Nós vamos continuar vivos. Então como é que eu vou me desesperar com o Covid? Eu vou me prevenir, tomar injeção. As injeções e tudo mais, usei a máscara e tudo mais. Que todo mundo. Mas eu vou entrar de desespero. Uma pessoa que recebe a notícia com 35 anos, um homem formado na faculdade trabalhando, a noiva contaminada em Minas Gerais, ele, logo no começo, ele entra em pânico. Então, entra em pânico, chega, mata a noiva e se mata dentro do apartamento. Quer dizer, aquele que passou no Jornal Nacional, porque vendo aquelas pessoas morrer na Itália, morrer na China, ele contaminado. Quer dizer, uma pessoa dessa, com conforto, com intelecto, o homem só se preparou para cuidar do corpo. Não buscou cuidar dessas verdades que são trazidas desde que o homem é homem na Terra. Moisés, só falando só da parte ocidental, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, quando chega algo que o perturba na prova, ele perde todo o equilíbrio. Todo o equilíbrio. Então, nós pedimos para constituir essa equipe, que uma fica no anteparo no espiritual, todos nós aqui estamos com um anteparo espiritual, e nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte para não falirmos. Embora, se nós falirmos, teremos novas oportunidades, a gente vai ver isso no livro sempre, né? Então, eu vou reler só o trecho aqui, para a gente começar. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior. A gente já comentou tudo isso, estou relendo para facilitar o entendimento. A paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. É tudo aquilo que no ano todo a palestra espírita fala. A busca do autoconhecimento. Todas as palestras espíritas, todas as leituras remontam sempre a que eu busque conhecer a mim mesmo. Quais são as minhas necessidades espirituais, qual o sentido da vida, as minhas imperfeições, as minhas virtudes, qual o objetivo que eu estou aqui. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, remontando aquilo que nós comentamos, cada vez mais as ciências buscam atender o conforto, o bem-estar da saúde orgânica, da saúde psíquica, porque aqui estava começando ainda o homem, não tinha nem mesmo as doenças, esse campo da medicina
das doenças psicossomáticas, mas Freud já estava aqui, né? Embora não era muito visto. Freud começa em 1915, Bloyer, Freud, Jung, mas aqui é 44 o livro, que já veio com um missionário. Nem todo o conflito vem do campo orgânico do sistema nervoso. Tem conflitos que é da mente para Freud, que é da alma, mas para Freud a alma é um produto do cérebro, né? Difere da gente, que ele descobre e revela os 3 departamentos da mente: inconsciente, pré-consciente, como ele falava, e o consciente. A gente chama mais de subconsciente. Eu falo isso porque tem 3 psicólogos na família, e toda vez que eu falo subconsciente, elas me corrigem. Freud nunca falou sub, aí eu tenho que aprender. Ele só falou pré-consciente, mas dá no mesmo, eu falo com ela, né? Dá no mesmo, ela mas tem que falar não é? Pré-consciente. Então, o homem não busca conhecer a si mesmo para compreender, né? Continuar atendendo às necessidades do corpo: ventilador, ar-condicionado, vacina, tecnologia, tudo isso. Mas se eu não conhecer a mim mesmo, aí vem o Covid, eu vou morrer, eu me desespero, eu não espero chegar a vacina. O cidadão, isso me impactou muito, ver aquela reportagem, ele vendo morrendo 920 pessoas por dia na Itália. Então, quando ele vai para o diagnóstico com a noiva dele, ele está com Covid, ele vendo aquilo que chegava na mídia, aquelas pessoas entubadas sem ar, outras de cabeça para baixo, a ventilação, o médico, ele pegou: não vou passar por isso. Ele chega, pega um revólver, mata a noiva e se mata dentro do apartamento. Uma pessoa sem preparo nenhum. Porque como é que Teresa ia se matar? Bom, se chegou o Covid e Teresa tivesse que ir, Teresa ia. Como milhares foram. Mas Teresa ia para onde? Continuar a vida dela, tocando a vida dela no mundo espiritual. Agora, entrar no mundo espiritual pelo suicídio, sem esperar, que muita gente sobreviveram ao Covid, é uma pessoa sem nenhum preparo que ele vai para a vida espiritual. Hoje está lá vendo, né, a situação que se encontra, né? Imagine, cara, que situação. Então, e quando ele fala aqui que a deficiência de si próprio que a gente traz, né, que as nossas tendências, as nossas questões íntimas, que se a gente não buscar autoconhecimento vai ser difícil. Ainda tem a aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados. Uns de maneira inconsciente, é mamãe que volta para casa, que não sabe que morreu, vovó, e aí aproxima da gente, transferindo os seus problemas, se misturando com o nosso pensamento, às vezes anos dentro de casa, anos. E aqueles que são conscientes. André Luiz escreve isso com Emmanuel no livro Estude Viva. Eu falava isso sábado em um centro em Itapuã e ilustrei nesse capítulo. Estude influências espirituais sutis. São de 2 aspectos. Grande parte o espírito não tem consciência que morreu. Então, quando ele consegue se despertar e pensa muito em casa, ele aparece dentro de casa. Ele volta. Que onde estiver seu tesouro, estará seu coração. Ele volta para dentro de casa e vai influenciar a mente, o psiquismo dos parentes, que também não sabem de nada, não se prepararam para essas ideias novas. Se forem para a igreja, aí a Emmanuel já citou aqui, vai dizer que é o diabo. Vovó é mentira. Eu estou sentindo o perfume de vovó, o cheiro de vovó que morreu. É o diabo. Né? O católico, ele já citou aqui, Igreja Romana e os luteranos. Os outros vão dizer conforme as suas denominações, né? Então, quer dizer, ao invés de ajudar, como ele já citou também, as doutrinas espiritualistas não ajudam. Não se prepararam, quer dizer, se prepararam, mas chegou aqui e esqueceram tudo. Ao dizer que não, aí eu estou sentindo o perfume de vovó. É como se ela estivesse aqui, mas já morreu. Chega um vidente, ou não precisa ser. Vamos fazer uma oração por vovó. Me dê o nome dela, vai para o centro, ore por ela. Ah, mas não posso ir para o centro. Fique orando. Você não ora, você é católico, evangélico, ore por vovó.
Mas o evangélico não pode orar pelos mortos, né? Porque os mortos estão dormindo, esperando o dia do Armagedon. O católico ainda ora, graças à invenção do purgatório. Ora, né? Pelo menos agora, antigamente tinha que pagar para orar. Mas graças a Deus não precisa mais pagar. Então você ora. Mas o evangélico não pode orar, né? Outras denominações também não podem orar, né? Você está aqui, mas porque eles são denominados eguns, então não podem ser. Quer dizer, ao invés de ajudar, pelo menos era melhor ser, é melhor você não atrapalhar, ficar em silêncio, porque atrapalha. É o que ele vai fazer um desabafo aqui embaixo, né? Então, essa aproximação psíquica, que se agarram à crosta planetária. Então, vovó se agarrou à filha, aos netos, voltou para dentro de casa. Outros estão sequiosos de renovar a existência. Para não falar dos vampirizadores conscientes, né? Como André Luiz cita, né? Aqui eu não vou citar, senão seria estender muito. Mas aqueles, eu vou citar aqui um trecho, quando ele fala aqui, ó, os que se agarram à crosta planetária, morreram e voltaram, ansiosos, né, de renovar a existência, ou seja, reencarnar de novo, que menosprezaram, sem maior consideração, os desígnios do Eterno. Vou ler um trecho aqui, só do capítulo, do livro aqui, a Vida e Sexo, de Emmanuel, o capítulo Namoro. Não vou ler o capítulo todo, que não é longo, mas eu não vou ler. Vou ler só o parágrafo. Todo mundo aqui, né, lembra-se da fase do namoro, né, Mari? Mo, né, é a frase das palavras pela metade, né? Ninguém chama o nome. Minha mulher não ia chamar de Mário Sérgio, nem ela de Edna. Era tudo mo, be. É a frase que nesse capítulo Emmanuel chama de suave encantamento, um doce mistério que aproxima o casal. Ele vai citar que isso não é à toa, vem por afinidade. Mas há um fator, só que eu vou ler no livro, que bate com isso aqui. Olha o que ele diz, né? É imperioso também anotar que para essa aproximação dos casais enamorados na Terra, a influência, não traz nada de novo, né? Está na questão 459 do Livro dos Espíritos. A influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou, mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados. Achei fantástico isso. Pesa no ânimo dos namorados, inclinando, por influência mental, né? Inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos. O livro Vida e Sexo, deixa eu ver de que ano é, que ele usa uma linguagem bem polida, né? É o livro de 1970, né? Ele já melhora um pouco aqui. Já pode falar mais abertamente, que já tinha o movimento do hip. Então, ele influencia, né, o namorado. Eu passei por isso no meio do caminho uma vez. Para casamentos súbitos ou compromissos na maternidade e na paternidade. O que é que ele está dizendo? Ó, esses espíritos ao qual nós nos aproximamos, esses que estão ansiosos para reencarnar, nossos parceiros do passado, ele vai citar novamente ali, foram parceiros sexuais nossos, foram parceiros de amigos nossos, e quer voltar por mim. Então eles vão, me dão um estímulo, né? Dão um estímulo, o cara começa a namorar, pega na mão um beijo, daqui a pouco já tem uma terceira pessoa no meio. Quem que estimulou? O desencarnado, que quer reencarnar. Ele dá o calor afetivo no casal. Muitos casamentos súbitos, né? Papai, tô grávida. Casa, né? Então, gravidez não planejada. Olha aí. Olha ele citando. Quem são? Milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência carnal, né? Reencarnar, que menosprezaram, sem maior consideração, aos desígnios do Eterno. São arrependidos, estão sob aflições. Eu preciso voltar para o corpo.
Mas se eu vou esperar namorar 10 anos, eu vou esperar o casal ficar noivo, passar 10 anos de namoro, de noivado. Então estimulam, influenciam ao casal, aí aos finalmente. E dos finalmente ele, opa, ele vai citar várias vezes isso no livro. Livro fantástico, aí, Vida e Sexo. Ô, Mário, nesse caso, então, não tem um planejamento? Por trás tem. Livro Fronteiras da Loucura, de Valdo Pereira Franco, Espírito Filomeno. Os filhos do carnaval, os espíritos se aproximando nos casais, dando um estímulo, pesando no ânimo, como diz a nome. Tá muito frio esse namoro, vamos pesar mais o ânimo, vamos aquecer mais. E aí Bezerra está com a equipe, com a imensa equipe, anotando. Esses serão os filhos do carnaval. Mas aí, entre tudo aí, é um livre-arbítrio de mamãe e de papai. E a maioria tem aborto do carnaval. Como está na televisão, passa. Os abortos do carnaval. Porque aí pesa o livre-arbítrio de mamãe e de papai. Mas Bezerra planeja, cada vez está lá, está no livro. Ele programa a encarnação. As reencarnações não são todas como a de Segismundo. Segismundo é uma planejada. Para estudar toda a obra de André Luiz, a gente vai ver Entre a Terra e o Céu, reencarnação de Júlio, e a vida continua. Reencarnações pelo automatismo, ação e reação. André Luiz observa nas trevas os espíritos trabalhando para reencarnar os seus. Os espíritos trabalhando para reencarnar, porque o conhecimento não é perdido. Eles trabalhando para reencarnar os seus pares das trevas. Então, mas o que é que Deus faz? Mesmo do mal, extrai o bem. Porque o objetivo é reencarnar. E à medida que aquele espírito reencarna, ele vai ter um guardião e um familiar enviado por Deus, conforme está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28. Mas nem toda a reencarnação é planejada como a de Segismundo. Embora André Luiz vai dizer no livro Missionário da Luz, em torno de 60% é assim. 40% não é. Ele chama de automatismo reencarnatório. Espírito com ódio, muito tempo colado com o outro. Daqui a pouco mamãe está grávida. Diga, Anne. Não, é que eu ia falar a respeito do planejamento, né? Desse ser que vai reencarnar. Tem realmente um planejamento familiar, né? Que quando o pai e a mãe, eles são, no mundo, são preparados para receber aquele ser ao ele reencarnar. Tudo planejadinho, né? Mas tem aqueles que tem aquele desvio, né? Que tem aqueles processos, como a mãe, você acabou de falar do aborto, porque quando a gente reencarna, nem tudo a gente faz como é planejado, né? Nós temos o livre-arbítrio de decidir. Então, aquele aborto, a mãe realmente abortou não pode mais engravidar, então há aqueles processos, como você mesmo falou aí, que eles manejam tudo tão bonitinho, tão bem feitinho, que aquele ser que era para ser filho daquela mulher, acaba sendo filho daquela mulher através de outros meios, né? Como realmente até a traição do marido com outra mulher que pega o filho e bota a esposa para criar aquele ser, que ela abraça com todo amor e carinho, que na verdade era para ser realmente seu filho. Então, como eu já cheguei até a contar um caso aqui isso é do grupo da família Virgínia, de um rapaz que foi na casa de adoção, porque a mulher não podia engravidar, houve aquele processo, e quando chegou lá na adoção, ele se encantou com o menino. E o menino parece realmente ter sido filho dele, que olha assim e diz, pô, nem parece que a criança foi adotada. É porque a gente sempre, Ivan vai falar primeiro, depois o Barreto, pensa, porque lê uma obra de Segismundo, todas são assim, tem que reler, a gente vai se permitir. São vários processos, né, Mário? É um tipo, não é que toda a reencarnação do planeta são assim. Não é? Você vai ver no livro Memória do Suicida, o casal de agricultor no Brasil, ele quer um menino forte. Então, o planejamento é o quê? Tira ele do corpo e leva para lá.
Por quê? A mãe quer abortar porque ela sente mal do menino. O menino vai nascer deficiente, eles são pobres. Aí Romeu e Alcestes fala para ele: vocês abortaram no passado. Desdobramento, né? Eles chorando e os suicidas na porta, na antessala, para ouvir. Mas eu não quero um menino sem braço. Como é? A gente é pobre, de sertão do Brasil. Como é? Mas vocês vão ter que aceitar ele. Não há questão. E não será abortado por vocês. Nós trabalharemos e protegeremos ele no útero. Mas ele não tem nada a ver com a gente. Mas a lei, pelos crimes que vocês cometeram, vocês terão que recebê-lo. E ele vai receber livro Memória dos Suicidas. E ela sai chorando, amparado pelos guias dela. Todo o processo de tentar abortar será inútil. Ele nascerá. Diga aí, Wanda. Exato. E tanto que ainda tem aqueles casos que a mulher toma tanto remédio, toma chá, usa não sei o quê, e a criança nasce. Porque Ivan tinha que realmente primeiro, nascer. depois foi Barreto, não foi isso, Ivan? Foi. Verdade, Anne. Você realmente aí sintetizou bem esses casos que realmente acontecem. Mas, Sérgio, eu queria falar para você uma coisa. Salvo engano, eu entendi que você havia dito que as entidades do mal, elas também fazem os processos de fecundação, mas eu acredito que tem uma vigilância. Eles não ficam assim à toa, entendeu? Autônomos, eles não têm essa autonomia. Deve ter uma vigilância superior que tem um controle, que vê os limites para que isso possa ocorrer. Sim, salvo engano, acho que eu também vi isso num determinado livro, que nem assim é o bel prazer. Ação e reação. Compreender. É isso que eu falei. André Luiz fica chocado. E se fazem reencarnações fomentadas pelas trevas? Sim. Mas há uma vigilância. O que eu falei? Deus envia um guardião e um protetor, porque senão seria rasgar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Toda criança que nasce, um espírito fica até os 7 anos, quando se consolida a reencarnação, e depois o guardião ficará com ele. Então, mas André Luiz fica chocado. Das trevas se planejam? Sim, se planejam. Né? Outro livro, está aqui dentro de Filomeno. Não dá para pegar agora, todos de Filomeno, mas está lá. Desculpa aí, Mário. É como falando, Ivan, da onde é que você acha que vem esses seres que reencarnam, que são malfeitores, que são assassinos, marginais? Exatamente, vem de lá das trevas. Mas vem com o objetivo, espiar e progredir. Por isso que tem um guardião para intuir. Agora, onde eles estão mais próximos psiquicamente? Quem que nos rodeia? Mas todo ser que reencarna tem um objetivo. Isso. Invisíveis da condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Nós já lemos isso. Diga, Barreto. Nada não, pode prosseguir. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Né? Então, é aquelas doutrinas espiritualistas, né, que ele está falando, de meditação, horas de meditação, concentração, que são todas belas, né? Principalmente as orientais, o budismo, horas de meditação, entrar em contato com o divino, com o alto, né? Dalai Lama e outros aí. Dalai Lama está muito falado, mas não vou citar aqui. Outras questões. Mas entrar só em meditação e o trabalho, né? Só buscando a inspiração. Os mosteiros, né, que eram criados na Idade Média, todo mundo só em contemplação, em oração, sempre oração. Quer dizer, que levou a irmã Dulce, a Madre Teresa. Eu não vou ficar aqui, a irmã Dulce, na biografia dela, no Sergipe, com as pessoas passando fome lá fora, eu limpando o templo e orando. Né? Então ela saiu, ia ser expulsa, né, da própria congregação. Né? Então, por causa dessa rebeldia dela, ela disse: eu preciso trabalhar, irmã Madre Teresa também. Então ele está citando isso aqui. Tudo isso é válido. Ele não está dizendo que é ruim. Né? Mas, aí ele vai dizer: mas como agir diante de milhões de enfermos
e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana. Então, aquilo que às vezes Ivan e outros falam, né? As coisas que estão acontecendo na crosta terrestre depende de Carmen também, do voto de Carmen, né? Da conduta de Carmen. Não é Carmen chegar e pegar uma pistola e sair entrando e acabando todo mundo. Mas depende de nós, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar só orando. Eu achei muito interessante isso aqui, para mim, né? Que às vezes fica assim, vamos orar, só orar. Eu estou também nessa frase aqui, nessa fase de só querer mudar o mundo pela inspiração divina para os círculos terrenos. A oração é importantíssima, mas e a ação? O que ele vai dizer aqui? O trabalho é ação. Então, em que eu posso contribuir para o planeta melhor, no local onde eu reencarnei? Né? Bom, se o meu local é violento, eu não vou lá, eu não sou um super-herói. Né? Então vou orar, mas vou fazer o quê? Eu vejo na televisão, tá todo dia. Sou capoeirista, eu ponho uma capoeira de graça. Eu sou karatê, sei fazer karatê, ponho de graça. Onde as crianças pobres vão lutar karatê. Projeto que Tereza fala, do Pelourinho, falava comigo. Neo Gibá, né? Vamos botar um Neo Gibá. Não tem religião, e daí? Não precisa ter religião. Então aqueles salvou a humanidade. O Neo Gibá não quer salvar a humanidade do Pelourinho, mas muitos garotos, o projeto do Olodum, começaram a tocar tambor e saiu das drogas, saiu da pistola, da arma. Seja bem-vinda, Mara, do Semente de Luz, ao nosso estudo. Bem-vinda. Então, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, como é que a gente vai ajudar, né, nas zonas visíveis? Estou vendo Mara, estou vendo meu colega da rua, os meninos da rua. Eu tenho um talento, sou capoeirista, sou mestre de karatê, toco violão, toco tambor. Aí eu venho a pessoa, vou botar uma coisa de graça, vou botar uma escolinha de futebol. Os meninos pobres, junta 2, 3 bolas. Mara, você pode dar uma bola? Você pode dar uma chuteira? Pode dar uma rede, Tereza? Todo mundo consegue, mesmo a comunidade pobre. E vai vir alguns meninos que vão sair das drogas, vão sair do mau caminho e vão para ali. Então, eu vou ficar só orando dentro do centro? Quer dizer, não ponho a mão no coisa. Como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana pelo simples culto externo? Como pretende a igreja de Roma? Ele faz uma reflexão. É só assim, Não, tudo bem, para acabar a violência na sua rua, você ora para Santa Dulce, você ora para São Jorge, todo dia você vai lá e ora. Vá só orando, para você ver como é que você vai chegar até no templo. Então ele vai fazer essa pergunta: pelo ato da fé, exclusivamente, como espera a reforma protestante? Acha que vai mudar o mundo só assim? Cantando, fazendo louvor? Não é nenhuma crítica, mas aqui o estudo provoca isso. Não sou eu que eu estou lendo. Não é coisa de minha cabeça. Então ele está provocando com perguntas. Quem tem o livro está vendo. Você acha que você vai mudar o mundo só pelo culto externo? Só indo para a igreja orar e fazer louvor? Exclusivamente como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Ficar orando a Deus em meditação, utilizando sua vontade. E os outros? Eu melhoro a mim e esqueço o vizinho? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade, catolicismo, evangélico e as outras doutrinas, né? Pai, fé e vontade, são expressões básicas da realização divina no homem. Ninguém vai afastar-se da fé, da oração, conforme ele cria. Divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Ele falou isso ontem para nós, quando estávamos no mundo espiritual,
está repetindo para nós agora. Vocês estão em uma doutrina que é um movimento libertador de consciência. Mas libertou a consciência e põe a mão na massa. Em que você pode contribuir para a melhora do planeta? Porque a oficina de Jesus não é centro espírita. A oficina de Jesus é o planeta inteiro. Então ele espera o quê? Que Carmen tem um talento, né, que ela pode multiplicar no centro, ótimo. Mas se ela pode multiplicar fora, como Kardec o fez, falido, mas ele dava aulas. Mas as meninas que não podiam estudar, e principalmente eram proibidas, ele dava aula de graça. Está lá na biografia dele. Mesmo sem dinheiro, sendo falido, estava falido. Mas dava aula de graça a quem não podia pagar. Antes de ser espírita, ele estava contribuindo com Cristo. Está lá na biografia dele. Ele foi ser espírita a partir dos 55 anos. Diga, Carmen. Não, eu já falei. O que pode mudar é o trabalho. Oração e estágio de contemplação não transforma a realidade, não. Isso dá força ao espírito, mas o espírito precisa entrar em ação, porque tudo no mundo é muito concreto, não pode ficar só no estágio de contemplação. E a gente traz isso de um período, né, anterior da história, da Idade Média, de ficar nos mosteiros, só orando, contemplando, o tempo inteiro, uma vida dedicada à contemplação. Não condiz mais com a realidade. A transformação da realidade exige de cada um de nós esforço físico, trabalho, dedicação, porque senão fica só no campo das teorias, e isso não muda nada. Então, o que seria de mim se não tivesse o centro aberto, um São João, com o seu Ferraz, já desencarnado, e uma senhora, 5 pessoas que me aplicaram o passe? Foi naquele dia que o meu guia conseguiu encontrar uma brecha psíquica em mim para me intuir e ir para o centro, de short, coisa como sair do trabalho, cheio de problemas. Parei ali, saltei na mansão do caminho e entrei. Depois daí, nunca mais deixei de frequentar um centro espírita. Quer dizer, se tivesse todo mundo só fechado ali dentro, isolado, orando, o que seria do enfermo, eu, naquele dia, e as outras 4 pessoas, que provavelmente estavam em situações semelhantes, um 25 de São João, está ali aberto, um plantão de paz. Então, o que seria de coisas, de milhões de enfermos que já transitaram, pessoas que já transitaram na família com Anne, encarnados, e a massa de desencarnados enfermos também, ali junto. Quer dizer, não vou ficar só lendo e orando. Como tem muitos espíritas, que o Espírito Filomeno fala, espírita de gabinete, 1971, cuidado para não ser espírita de gabinete. E depois da Covid, o que gerou de espírita de gabinete? Um monte de livro, né? Só lendo. Tem uns que nem live faz. Porque aqui não é gabinete, aqui nós estamos atendendo a muita gente. Os nossos fluidos, quando oramos e quando falamos, estão sendo coletados pelos guias, em benefício dos irmãos. A gente não está pegando esse conhecimento para nós, estamos compartilhando uns com os outros. Mas muita gente fica só com amontoado de livro em casa, mas não quer, nem sequer passar uma live. Quanto mais voltar para um centro para ter contato com aquelas pessoas pedindo. Então, nós não podemos imitar, respeitamos todos os outros credos, mas nós não podemos copiar os outros credos, senão a gente falha na nossa tarefa, que é de libertar a consciência. Aquela família que vai em Anne lá, ela não vai só, ela vai com legião. Mas não é legião só com ela, é pessoas com os problemas semelhantes, desencarnados, que vão sintonizar na frequência de Anne, quando escuta e liberta, dando uma palavra de apoio, apontando um rumo, uma mãe desesperada pelo filho que morreu querendo se matar, Anne intuída pelo seu guia, não vai fazer palestra, mas vai dizer a certeza que ela tem da imortalidade da alma, a ideia nova, que ela tem a certeza, vai passar isso com segurança, não vai ter acho. Eu acho que sua filha... Não, quem acha são os outros.
Anne tem certeza, porque Anne não tem crença. Anne tem certeza. Crença, eu creio hoje numa coisa e mudo amanhã. O espírita tem certeza da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, do intercâmbio mediúnico. Todos nós aqui estamos sintonizados com inúmeros espíritos. Inúmeros. Muito disso aqui está sendo passado para os nossos parentes no mundo espiritual. Porque se um espírito suicida, livro Memória do Suicida, 1954, todo leito tinha uma televisão LCD. Quando o que acontece com os parentes quando pensam nele aparecia na TV. As pessoas oravam, aqueles chamam, que eles pedem a terra para conhecer, porque só quem ora para suicida são os espíritas. Livro Lampadário Espírita, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, Caridade Anônima, 1971. Só o espírita ora pelos suicidas. Todas as outras religiões dizem que o suicida está no inferno, eterno. Então, quando você vê no livro, quem são essas pessoas que oram para a gente? Eles chorando. São os discípulos de Allan Kardec, meu filho. Ah, eu quero conhecê-los. Você chora no livro, ali umas 3 vezes, quando eles pedem para conhecer, porque eles se aliviam com a prece. Então, isso que Carmen fala, Anne falou, não está sendo só para aqui. Está sendo passado para o mundo espiritual. Que a gente não tem como saber agora qual, que local. Então, isso aqui não é cruzar os braços. É botar a mão na massa. Não só virtual, mas trabalhando, onde quer que a gente se encontre. Tem uma pausa aí. Se quiser falar. Cadê? Então ele falou que outros irmãos continuem assim, né? Nas suas especulações teológicas. Ah, está dormindo, está no paraíso, está no inferno. A gente não tem nada que se meter na cabeça de ninguém, a não ser que eles venham até nós. Aí a gente busca, né? Na medida do possível, com carinho e atenção, libertar aquela consciência. Mas não é para sair pela rua tirando a fé de ninguém, dizendo que está errado, que não é para isso. Deixem ele nas suas especulações. Mas encaremos o serviço do Senhor. Nos faz indispensável. Mas em breve, Mário, muito em breve, esse mundo espiritual ele vai se revelar. E aí não vai deixar dúvida mais nenhuma, que eu já estava lendo alguma coisa que irá aparecer como uma janela de visualização do além. Então ninguém vai mais se espantar. Ele já leu, fatalidade evolutiva. À medida que a gente vai encarnando e voltando, nós, por fatalidade evolutiva, vamos nos aproximando cada vez mais da esfera dos invisíveis, pelo nosso psiquismo. Mas eu falo já como se fosse um aparelho tecnológico utilizado, dando uma visão, como se fosse uma televisão, e a gente tivesse a vista da outra dimensão. Não posso não dizer mais que sim, que não. Um grupo só, mas algo que vai abrir, se expandir. Isso vai acontecer, para a gente vai ser ao acaso, mas irá em não sei quando. Fatalidade evolutiva. Uma história dessa. Para onde ele está falando isso? O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala sobre a evolução, o progresso dos planetas. Mundo primitivo, mundo de expiações e provas, regeneração, mundo ditoso, mundo celeste. À medida que a gente vai evoluindo e o planeta também, nós vamos ficando cada vez com menos densidade material e mais sintonia teremos, porque em mundo celeste só tem espírito puro. Mundo ditoso ainda tem espírito imperfeito, mas a maioria é espírito bom. Mundo regeneração é mundo em convalescência. É as pessoas que já estão doentes, mas querem, já têm consciência das suas enfermidades morais e buscam o bem. Diferente do mundo como o nosso, onde as pessoas têm prazer, e maioria com o mal. Então, à medida que a gente vai evoluindo e sutilizando a matéria, ou, como diz no Livro dos Espíritos, espiritualizando a matéria, cada vez eu vou ampliando minha antena, até chegar em um planeta encarnado, onde eu vejo mamãe, vovô, todo mundo, ele vai dizer. Todo mundo. Aí sim, vê. Diga, Jesus. Normal. Você está falando um assunto que eu penso bastante. Para mim, o futuro do planeta
é a união de todas as religiões. Agora, sem ninguém querer mudar ninguém, mas todo mundo aceitar, cada um na sua, quer dizer, cada um vai em um canto, vai em outro, aprende em um canto, aprende em outro, aquela união das religiões sem essa briga, sem essa disputa de que a minha é melhor, que a sua é melhor, que aqui você está mais melhor do que lá, não sei o quê. Não, é uma união de conhecimento, um vai passando para outro, um vai em um lugar, vai em outro e tudo, a liberdade espiritual das pessoas, sem exigência de dogma nenhum. Processo, que a religião, o processo vai ser, mas a religião final, Emmanuel cita, é a religião de Jesus, é a religião do amor. Isso, mas é isso. Amor e sabedoria. Mas é isso mesmo. Depois que todo mundo tiver agrobado, é o quê? É só o amor ali, só funciona o amor. Nesses planetas não tem necessidade de culto externo, nem imagine, eu vou para o centro buscar da comunicação de espírito. Não, todo mundo vê os espíritos. Porque aí eu vou estar lá no atendimento fraterno para atender uma senhora que está com medo, sofrendo porque mamãe morreu. Se ela vê mamãe, se ela ouve mamãe, por que ela vai para o centro? Não existe centro, não existe coisa. Existe o quê? Mas aí o quê? Aí eu digo, tem que estudar o Evangelho, né? Capítulo 3, Progressão dos Mundos, para você ver que é um processo evolutivo, planetário e do indivíduo. Diga, Anny. Também. É como diz assim, são dois universos que se tornam um só. Né? Então, as obras André Luiz... Porque nós, querendo ou não querendo, a gente vive no mundo deles, né? E eles no nosso mundo, que são 99% de espírito que circula. O que é que está lá no livro? Imagine se você fosse ter a visão de todos eles, eu acho que ia ficar doido. Isso aí é no mundo ditoso, está no Evangelho. No mundo ditoso, né? Quando ele for, a gente faz expiações e prova. Mas a gente já vai sair dessa fase. Veja a hora. No mundo espiritual, vai ver lá o quê? Todo mundo entrando num quadrado vazio e orando. André Luiz pergunta, entra evangélico, Maomé, não tem nada no espaço. Mas aí o Espírito, concentre sua mente na mente deles. Cada um está vendo a imagem. Que hora para São João? Mas para aceitar isso, tem que se preparar bastante, viu, Mário? Carmen está doido para viver nos 12 mundos. Prepare bastante, viu? Porque quando 3, você vê outra visão... Capítulo 3 explica bem isso aqui que ele está falando. É um progresso planetário e um progresso do indivíduo. Nós viemos contribuir nós estamos inseridos numa doutrina que vai ajudar a Terra a mudar de expiações e prova para a regeneração. Está no livro de Obras Póstumas. Nós pedimos para estar no movimento desse. Fale por quê. Quando a gente chega aqui, a gente acha que dá muito trabalho, né? A gente desiste porque a família não aceita. Então, a humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. O livro é de 44. Aqui está tendo a Segunda Guerra Mundial. Como é que o espírito, Jailson, entende uma guerra? Porque é lei de destruição. E é lei, criada pelo homem, nesse caso aí. Né? Ele vê a guerra como a gente vê como terror, pânico. Não, guerra é processo de reajustamento e redenção. Né? Porque as almas estão em desequilíbrio, são almas desequilibradas. Elas mesmas vão se reajustar ao processo de redenção. Veja como é que eles entendem isso aí. A gente entende como um terror, e é para a nossa visão. Mas aqueles espíritos que estão ali não estão à toa. Nenhum deles. É por afinidade que estão naquele palco, naquele teatro de guerra. Ninguém nasceu errado. O livro que explica bem isso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O guia vai à África com Jesus, Ismael. Não era esse o objetivo, de unir as três raças. Como alguém pega um ser humano e atravessa nos navios? O que é que Jesus vai dizer ao guia do Brasil? Analise o passado de cada um deles.
Todos eles são espíritos altamente comprometidos com as leis de Deus. Livro, não é eu que estou dizendo. Brasil, Coração do Mundo, Humberto de Campos, por Chico Xavier. São espíritos comprometidos, que pediram ao meu pai uma oportunidade da reencarnação, longe de onde eles viviam. Eu mandei eles para o solo da África, para que eles pudessem espiar o passado, e muitos deles vão se sublimar na senzala, vendo seus filhos serem arrancados para serem vendidos, enquanto eles vão dar as suas tetas para amamentar os filhos daqueles que escravizam os seus. E eles serão conhecidos como espíritos elevados, que a gente pode chamar nas outras doutrinas como preto velho, preta velha, né? E chamam, mas são espíritos, né? Que se sublimaram. Todos não, outros se mantiveram no ódio. Então são oportunidades reencarnatórias que a gente tem. Então o espiritismo é para libertar a consciência. Aí você fala isso com uma pessoa numa palestra, algo que não entende, se choca, porque ele só conhece o espiritismo de superfície. Você quer dizer então que merecia escravizar? Ninguém está dizendo isso, porque é uma injustiça terrível. O que está dizendo é que não existe injustiçado. Aqueles que estavam ali, todos eles, como diria o rabino judeu, que me foge o nome, que chocou Israel, quando ele vai dizer depois da Segunda Guerra Mundial: os meus irmãos judeus que foram para o campo de concentração sofreram uma injustiça gravíssima, mas eu tenho intuitivamente que Jeová Deus, todos os meus irmãos, ninguém aquele foi injustiçado. Todos que estão ali tinham algo do passado. Ele era cabalista. E o judeu da cabala, diferente daquele que bate a cabeça, o judeu de cabala é reencarnacionista. Então ele falou, ninguém sofre a Deus, porque Jeová, Deus, é justo. Ele falou isso depois da Segunda Guerra Mundial. A injustiça foi feita. Ninguém vem para fazer aquilo. Mas os meus irmãos, assim como ele, que sobreviveu a um campo, eu não sofri injustiça, porque Deus é justo. Rapaz, eu achei uma sabedoria imensa. Muito mais sábio do que muito espírita. Então, a gente vai ver, a gente se aprofunda. Então, em tudo na vida. Não vamos encaixotar. Toda reencarnação tem um planejamento de seja mundo. Peraí. Não é por aí. Tem todo reencarnado tem um guia e um familiar. Mas nem toda reencarnação tem um planejamento. Está no livro. Ele cita isso. Há reencarnações por automáticas. Automatismo da lei. O espírito está ouvindo, está agarrado no outro, pega até a forma, grudado com ódio. Fica do tamanho de uma cabeça humana, o ovoide. Daqui a pouco ele quer sair e não sai mais. Está grudado no útero daquele a quem ele odeia. Livro Memória do Suicida explica sobre isso. Haverá suicidas que vão nascer entre pais que lhe odeiam. Quando ele pergunta, esse espírito já cometeu 10 suicídios em 10 encarnações seguidas, como o sobrinho de Chico Xavier. Na próxima ele nascerá entre inimigos, mas ele terá um guardião e um familiar, mas ele é tão rebelde que necessita nascer entre pais inimigos dele, porque ele teve 10 oportunidades, dá quase 500 anos, isso aí ou mais, e ele se mata. Mais outro problema que ele acarretou. Fazer o quê? Achou pouco, arranjou mais um. O sobrinho de Chico, né? Que nasceu sem braço, louco, meio louco, né? Cego, surdo. A mãe do menino é internada no hospício. José Xavier, o pai do menino, morre. E Chico fica chorando. O menino rava de dor, mas as pernas eram boas. Aí ele teve um problema nas pernas, que teve que amputar. Chico chorando, a irmã não aparece. Você está chorando por quê? Você não está vendo a condição, como é que Deus permite? Como você pode duvidar da misericórdia divina? O seu sobrinho tem várias reencarnações que ele é suicida. Mas as pernas dele eram boas. Quando você leva ele para passear, você não leva próximo a um açude, a um barranco no alto? Ele planeja escapulir de sua mão e se jogar no açude, se matar mais uma vez. Meu Jesus! Pela misericórdia divina do irmão, o pai dele, que pediu que aparecesse uma doença
que amputasse as suas 2 pernas. Ele foi amputado. Está lá na biografia. Para que ele não se mate. Nunca mais duvide do amor de Deus. Você não conhece quem está aí. Quem é esse? A gente só vê o menino. É verdade. E a gente só consegue ver o superficial. Porque se a gente já vivesse com o histórico na mão, aí eu estaria lendo e dizia, vou ter que ponderar esse. Isso. A gente não sabe nada. Nessa semana, 4 minutos, fazer a prece, só vamos ter nessa, né? Porque quarta-feira a Tereza voltou ao centro dela, fazer as reuniões virtuais. Então nós voltamos quando for o dia de segunda e sexta. Mas como sexta é feriado, né? E eu sei que vocês querem curtir o seu feriado, não é isso? Ou não? Tudo bem, sim, pode ser. Não, se não quiserem, vocês colocam lá. Eu não vou demorar muito para não tomar o tempo da pressa. Mas sexta-feira é feriado. Então quem achar que queira fazer, coloca lá. Quem não achar, também coloca lá. Quarta-feira não faremos mais quando for segunda, porque o Centro Espírita Vale da Vida voltou às atividades 20 horas, Tereza, e a gente mantém isso combinado com a espiritualidade e com ela, de não ter. Para a semana será terças e quintas. Então coloca lá no grupo, sobre sexta-feira, dia 21. Vamos para a nossa prece. Agradecer a presença do Cristo entre nós, a presença dos amigos espirituais, de todos aqueles outros que, assim como nós, desejam se esclarecer em uma obra de tamanha importância, que mexe com a gente. Porque qual a diferença nossa para os desencarnados que estão aqui, senão de uma matéria perecível que eles não têm, que é o corpo físico? Mas a diferença de emoções e sentimentos, muitos de nós nos assemelhamos uns com os outros. Ainda temos egoísmo, orgulho, vaidade, personalismo. Aqueles que já superaram isso são os que estão à frente de nós, nos ajudando. E a eles agradecemos a oportunidade que nos dão. Senhor Jesus, muito obrigado. Sabemos que a estrada é longa, mas já estamos na estrada, buscando ser melhor hoje do que fomos ontem. A felicidade não está no final do caminho. A felicidade está no caminho, com as nossas escolhas hoje. O Espiritismo não é doutrina do futuro, é a doutrina do presente. Se eu não melhorar meu coração hoje, o meu futuro eu já sei, porque eu já estou vivenciando aquilo que eu guardo dentro de mim. Abençoa a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bota no grupo lá. Dia 21. Quarta não tem. Dia 21 fica conforme a decisão da maioria. Ter ou não ter. Lembrando que é feriado nacional. Um abraço. Tá bom.